Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, chegamos ao Novo Testamento. Hoje vamos ler João capítulo 8 e se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar através dela, vamos lá, vamos fundo, vamos firmes. Eu estou lendo a versão ACF da Bíblia. E se você gosta do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito venha sobre nós, para que Ele possa então nos dar a orientação, direção, abrir a nossa visão para a Tua palavra, que assim seja. No versículo 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. O comentário diz: o segredo, no dia anterior, o Senhor Jesus foi duramente perseguido pelos escribas e fariseus, mas depois de várias tentativas frustradas para o prenderem e o matarem, eles voltaram para suas casas, enquanto o Senhor foi para o Monte das Oliveiras orar. Sua vida fundamentada na comunhão com o Pai era o segredo que lhe dava autoridade e força para prosseguir sem se abater. De manhã bem cedo, ele foi ao templo para fazer o que sempre fazia, ensinar as pessoas. E o 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, aqui nós vamos ler a história dessa mulher, né? Uma história fabulosa, realmente muito especial. Mas a ideia deles, né? Já que eles não puderam fazer nada contra Jesus no dia anterior, eles iriam continuar tentando, né? E aqui era mais uma tentativa deles fazer com que Jesus caísse numa armadilha. No 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Comentário: a hipocrisia. A mulher não tinha como se defender do seu pecado porque fora pega em flagrante adultério. Desse modo, ela estava exposta publicamente à acusação e à condenação conforme a lei de Moisés. Os religiosos que a arrastaram impiedosamente ao pátio do templo não fizeram isso por zelo à lei, e sim por tentar acusar o Senhor Jesus. Prova disso foi que levaram apenas a mulher para ser julgada. Onde estava o homem que havia adulterado com ela e também deveria receber a mesma pena? No 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O comentário diz assim: que dizes? A indagação deles tinha o sórdido propósito de encontrar motivos para incriminar o Senhor Jesus. Isto é, se ele respondesse que a mulher deveria ser condenada, estaria indo contra a lei romana, pois somente esta poderia condenar alguém à morte. Por outro lado, se ele falasse contra a lei mosaica, seria acusado diante do povo de não se submeter a ela. Além disso, os religiosos queriam que o Messias caísse em contradição nos seus próprios ensinamentos sobre compaixão e perdão e todo tipo de pecador, inclusive meretrizes. E se pararmos para pensar, aqueles homens tinham uma imagem muito má de Deus, né? Um Deus punitivo, um Deus mau, né? Então, essa era a imagem deles que eles tinham de Deus. E Jesus estava ali tendo a imagem diferente da que eles estavam acostumados de Deus. No 6, isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Há muitos que dizem que muito provável que o que ele escrevia era o nome daquelas pessoas que estavam acusando a ele, porque seria escrito no chão e pisado pelos homens. No 7, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O comentário diz assim: e como insistissem, enquanto a insensibilidade espiritual impedia que os religiosos vissem o sofrimento interior daquela mulher, o Senhor Jesus via sua dor e desejava restaurar sua vida. Da mesma forma que o Senhor o enxergou com os olhos espirituais. Aqueles que recebem o Espírito Santo passam a ver o que as pessoas naturais não veem.
a necessidade da alma aflita. Com isso, vemos que se de um lado a mulher, indefesa e perdida, encontrou pessoas cruéis, do outro, encontrou a oportunidade de ser perdoada e escolhida por Deus. Ele, em sua infinita justiça, dá oportunidade a todos. Quando ele fez isso, quando ele perguntou, se aquele que entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra, eles refletiram sobre as leis. Eles tinham noção exata das leis dos 10 mandamentos. E, por exemplo, se nós pararmos e pensar um dia inteiro, com certeza uma das leis nós quebramos. Não tem ninguém na face da terra que seja perfeito, que não tenha quebrado as leis dos 10 mandamentos. Tá bom, eu não vou ser tão rigoroso. No mês, quantas daquelas 10 leis que Deus deu, quantas que você e eu já quebramos no mês? Então, logo estaremos acusados pela nossa própria consciência. Então, foi o que aconteceu com eles. A parte B do versículo, o bispo diz: uma verdade incontestável, todos nós somos pecadores. Diante disso, somente quem é perfeito está qualificado para exercer a função de juiz espiritual e assim julgar e condenar os outros por seus erros. Muitos acreditam que pelo fato de conhecerem as Escrituras são privilegiados diante de Deus. No entanto, conhecer a verdade e não obedecer a ela torna o ser humano ainda mais culpado perante o Senhor. O pecado de quem se torna acusador é maior que todos os pecados do acusado. Então, quando Jesus fez isso, fez eles refletirem na vida. Por isso que o apóstolo Paulo, antes da Santa Ceia, ele manda que cada pessoa examine a si mesmo. No 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E o comentário diz assim: acusados pela consciência. O Senhor Jesus trabalhou na consciência daqueles homens, de modo que, a começar pelos mais velhos, um, foi intimamente lembrado da sua condição espiritual e repreendido por seus próprios erros. Isso mostra que, mesmo que a natureza humana esteja corrompida, degenerada, ela traz dentro de si noções essenciais das leis de Deus, como a reprovação de matar, mentir, caluniar, roubar e etc. Portanto, cabe à consciência o papel de despertar o ser humano e deixá-lo sensível à ação do Espírito Santo. Aqueles que com temor lutam para conservar a consciência limpa mantêm a sua salvação. Então, a consciência, ela é como se fosse um termômetro dentro do ser humano e uma luzinha, digamos assim, vermelha, Quando nós ultrapassamos, ela logo se acende e nos acusa. É como se a nossa consciência fosse a acusação diante de Deus. Então, logo vem o arrependimento. Mas se a pessoa insiste em permanecer cometendo aquele erro, a consciência vai chegar a um ponto que a Bíblia chama de cauterizada. Quer dizer, ela já não nos acusará. E nós vamos cometer o ato errado sem perceber e sem consciência pesada daquilo. E aí está o grande risco, o grande inimigo do ser humano, Porque ele vai começar a considerar o certo errado e o errado certo. Ele vai considerar o que é bom ruim e o que é ruim bom. Então, vai inverter os papéis. É só olhar aqui os religiosos, Eles tinham Jesus que era bom, fazia aquelas coisas boas, mas eles consideravam ruim. Então, a consciência deles estava cauterizada. E qual é o problema? Quando a consciência ela está ferida, não há nada que possamos fazer que venha curá-la novamente. Somente o sangue do Senhor Jesus. Ele sim, esse sangue do Senhor Jesus cura a consciência maculada, ferida pelo pecado. Então, se você cometeu o pecado, então o primeiro ato é o reconhecimento, é você abandoná-lo, é você arrepender-se e se voltar para Jesus. Vai até a cruz, ali você vai achar o perdão, misericórdia e vai renovar a sua fé.
No 10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O comentário do 11 diz: Não pequeis mais. A prova do genuíno arrependimento está no abandono total da vida pecaminosa. Aqueles que verdadeiramente estão arrependidos não apenas demonstram isso com confissão, lágrimas e pesar, mas sobretudo com a mudança na maneira de pensar e agir. Segundo Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O Senhor Jesus não a condenou porque, na verdade, Ele tomou sobre Ele os nossos pecados. Agora, vamos nos transportar até a pele daquela mulher, né? Primeiro, alguma razão levou ela a estar fazendo aquilo, né? A estar naquela situação em que ela foi pega. Segunda coisa também, ela foi pega em vergonha, né? Então ela foi exposta. Agora imagine ela ter sido arrastada até Jesus, né? Aquele caminho, todas as pessoas vendo, e normalmente a pessoa, quando vê alguém que errou, ainda que ela seja igual àquela pessoa, ela aponta o dedo para condenar, né? O ser humano gosta de julgar o próximo e condená-lo também. Então imagine os olhares condenatórios, as palavras, as pessoas gritando nas ruas, chamando ela de adúltera, né? Esse trauma gera dentro de uma pessoa uma ferida muito grande, uma mágoa muito grande. Mas ela já não tinha mais nada o que perder. Ela pensou: eu vou morrer hoje, será o dia da minha morte. Então, Jesus foi a porta de saída para aquela vida que ela tinha, para o perdão dos seus pecados e o início de uma vida nova. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que se arrepende vai viver em novidade de vida. Você já tem vivido essa novidade de vida? Então, primeiro você tem que passar por esse processo, né, de se arrepender e se libertar do pecado. Jesus está perdoando você hoje. É só você ir até Ele. No 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O comentário diz assim: não andará em trevas. Na comemoração da festa dos tabernáculos, havia uma iluminação especial no templo para lembrar a coluna de fogo que guiava os israelitas à noite no deserto. Dentro desse contexto festivo, o Senhor Jesus declarou gloriosamente: Eu sou a luz do mundo. O homem que o segue sai da ignorância espiritual e do pecado e passa a ser vivificado espiritualmente. Mas, assim como andar com o Salvador assegura a libertação das trevas, do medo, do engano, das dúvidas, andar longe dele faz o ser humano viver na escuridão, na dor e sujeito à morte eterna. Agora, essas palavras eram tão poderosas naquele momento, né? Se aquela mulher viveu nas trevas até aquele momento, agora ela andaria na luz. Nós temos essa mesma oportunidade. Qualquer pessoa tem essa mesma chance. 13. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas a ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Por quê? Eles julgavam a aparência, eles julgavam segundo o que eles viam e não pelo que eles entendiam das coisas. Então, o Senhor Jesus, ele estava sendo julgado por aqueles homens, dizendo: não, eu não creio em você, eu não creio que você seja a luz do mundo, não creio nisto. E Jesus, pronto, é o seu julgamento, mas o que eu falo é verdadeiro. No 16, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E isso aqui deixava eles tão nervosos, tão revoltados, porque ninguém poderia ser considerado um filho de Deus, né? E muito menos falar o nome de Deus em vão. Então isso aqui deixava, quando ele falava meu Pai, ele se referia a Deus e eles sabiam disso, deixava eles injuriados. 17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro.
Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, o que é esse testemunho? É a certeza que Deus nos dá. Por exemplo, a pessoa que nasceu de Deus e ela tem o Espírito Santo, os frutos primeiro, os frutos testificam a respeito dela, né? Ela passa a ter o caráter do próprio Deus na vida dela. Segunda coisa, ainda que alguém venha tentar pôr dúvida nela, ela tem essa certeza garantida pelo próprio Espírito Santo. 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas queriam prender Jesus, né? No lugar do tesouro. Quer dizer, o Espírito Santo é o maior tesouro, o Pai é o maior tesouro, o reino dos céus é o maior tesouro. O Senhor Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra, onde o ferrugem corrói, a traça destrói, mas o nosso tesouro tem que estar nos céus. Ele estava ensinando o verdadeiro Pai. Eles falaram, não conhecemos seu pai. Quem é seu pai? Eles deram uma de desentendidos, né? No 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vós ir. O comentário diz assim, morrereis no vosso pecado. A condição apresentada pelo Senhor Jesus àqueles homens, se quisessem ser salvos, foi crer e obedecer. O Messias era a única fonte de luz que poderia libertá-los do pecado, mas devido à incredulidade, eles o rejeitaram. O Salvador estava muito próximo das pessoas e na iminência de se retirar do mundo. Mesmo assim, a maioria escolhia continuar presa às trevas. Esse versículo mostra claramente que nem todos serão salvos ou terão acesso ao céu onde o Filho de Deus está, porque nem todos abandonam a vida errada que levam. Morrer em pecado diante do Senhor significa estar condenado eternamente. Então o Senhor Jesus morreria e ele então ressuscitaria. E ele falou, buscar-me-eis, mas não achariam a ele. Morrereis nos vossos pecados, porque se eles não fossem a Jesus, se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles continuariam no pecado e morreriam no pecado. E o pecado nos condena à morte eterna. O que é a morte eterna? O afastamento total de Deus. Às vezes a pessoa pensa, a morte eterna, então acabou. Não, não é que acabou. A vida eterna, a pessoa que morreu eternamente, ela vai ficar afastada de Deus, mas consciente. Consciente que teve inúmeras chances, que poderia ter se arrependido, mas ela rejeitou todas elas. 22. Diziam, pois, os judeus, porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? Nenhum de nós temos o direito de tirar nossa própria vida, porque a pessoa que tira a própria vida, ela tem a condenação garantida para o inferno, né? É o afastamento de Deus. Então, a morte, ela é o fim ou o início de uma vida com Deus ou sem Deus. A morte não é apenas uma separação do corpo desse mundo para a eternidade. Quem tira a própria vida já auto se condenou para o afastamento eterno de Deus. Então, normalmente uma pessoa que ela pensa em morrer, ela quer cometer esse ato, né, contra si mesmo, ela não quer morrer. Na verdade, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Ela não vê outra solução senão acabar consigo mesmo. Então, o único meio que ela encontra é falar assim, eu vou me matar, porque assim eu tiro essa dor que eu estou sentindo. Na verdade, quem pode tirar essa dor é Jesus. Vai a ele falou, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto você não buscar aliviar essa dor, esse fardo, em Jesus você vai continuar sentindo ela. Mas Jesus pode aliviá-lo, tirar e fazer você viver. Pode ter certeza. Quem tirou a vida, na verdade, não queria morrer. Ela queria continuar vivendo, mas não sabia como viver neste mundo sem sentir aquela dor. Vamos evangelizar? Vamos ganhar almas?
Vamos falar de Jesus o máximo que nós pudermos para que mais pessoas tenham a chance de se voltar para Ele. Que Deus continue abençoando, iluminando você. Até o próximo vídeo.